Olá, galera do Resenha de Negócios. Nós estamos aqui nessa tarde no centro do Rio de Janeiro para fazer uma entrevista com uma pessoa muito grandiosa que eu conheci há pouco tempo. Na verdade, eu mandei mensagem no Instagram e semana passada que nos conhecemos pessoalmente. Na inauguração do CIE na Barra. Exatamente, na inauguração do CIE. Eu tô com ele, um querido amigo, Hanser Clever. Ele que foi presidente da Loterge e está vindo agora como pré-candidato a deputado federal do estado do Rio de Janeiro. Conta pra gente, Hanser Clever, um pouco da sua história, como você começou essa parte que envolveu a gestão pública, a Loterge, para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores conheçam quem é o Chama Clever. Obrigado aí, primeiro os cumprimentos, meu abraço aí a quem nos assiste no Resenha de Negócios, esse podcast que vem crescendo aí, fantástico, trazendo grandes convidados e sobretudo trazendo as boas informações confiáveis, claras e contribuindo com você que assiste, e vale a pena a tua audiência. E obrigado aí a Grace por esse espaço importante aqui com você. Agradeço pela paciência, até dando certa agenda aqui hoje, que a agenda dela também não é fácil, a gente em campanha eleitoral, e hoje aqui estamos no melhor momento que poderia ser. Bom, meu nome é Hanser Clever Lopes Cansado. Sou nascido em Minas Gerais, com uma longa trajetória em Brasília. Sou advogado por formação, tenho um escritório de advocacia em Brasília há quase 30 anos. Tenho 36 anos de Congresso Nacional, 16 anos como chefe de gabinete na Câmara dos Deputados, 20 anos como chefe de gabinete no Senado Federal. E nos últimos anos eu presidi a Loterge, que é a loteria do estado do Rio de Janeiro, nos últimos 4 anos aqui no Rio, e fiz um trabalho disruptivo, pioneiro no Brasil na legalização dos jogos eletrônicos, das bets e dos VLTs, dos Sport Bar, demonstrando que é necessário sim legalizar o jogo, porque o jogo já existe, a nossa cultura, e vamos falar sobre isso ao longo do debate, e legislar com segurança, com transparência e devolvendo recursos para a sociedade, que é o maior beneficiário dos jogos. E fruto desse trabalho, eu, mesmo com minha longa experiência na gestão pública, na gestão de pessoas, é a primeira vez que eu disputo uma eleição e sou candidato a deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. Conta pra gente o que te motivou a você estar atuando na gestão pública. Os desafios, os convites e o que eu entendo como minha missão na vida maior, que é servir as pessoas, que é a minha veia missionária, que é trazer benefício para a sociedade, estar ao lado de quem precisa. Eu sempre entendi que através da gestão pública você pode fazer isso. Sobretudo quando nós temos, por tradição no Brasil, a gestão pública contaminada, hoje ainda mais por corruptos e por bandidos, que a gente precisa fazer a diferença. E através da gestão pública dos recursos, da gestão de pessoas, você impactar com o recurso público na ponta, aonde eu estiver trabalhando, de que aquilo seja uma participação popular, porque você como gestor público e mesmo como parlamentar, você é um empregado do povo. Na verdade, você é um servidor público remunerado pelo povo, que quem gera riqueza para pagar os salários dos servidores políticos é a própria população, de uma forma que eu possa contribuir com o meu país, com meus estados, com a minha cidade, em construção de legado e construção de futuro. Sair da zona de conforto, só de criticar e colocar a mão na massa e provar que é possível sim fazer aquilo que você acredita. Durante esse período, existe algum projeto ou alguma realização da qual você tenha um orgulho em especial? Brasília ou Rio? No Rio de Janeiro, a legalização dos jogos, a modernização da Loterge. Eu recebi a Loterge analógica, ultrapassada, defasada, o prédio caindo quase em cima da cabeça dos servidores, e eu resgatei a Loterge para o protagonismo que ela sempre teve como uma loteria estadual mais antiga do Brasil, mais de 8 décadas da Loterge, e que estava relegada, perdendo espaço com seus produtos analógicos, físicos, e devolvi a ela não só protagonismo nacional e internacional, mas eu devolvi a Loterge para a sociedade. Isso era o meu compromisso com o governo do estado, eu reaproximei a Loterge e a devolvi para quem é dono dela, que é o público do Rio de Janeiro. E através dessa devolução dela para a sociedade, eu consegui aplicar os recursos públicos na ponta.
no social, na educação, no esporte, no futebol, na proteção da mulher vítima de violência, na prevenção à violência. E isso para mim é um grande feito, que é fazer a gestão pública com paixão e com responsabilidade no trato do dinheiro público. E conta pra gente a sua visão, né? O Rio de Janeiro, a gente sabe que ele possui um enorme potencial econômico. Na sua visão, quais os setores que hoje teria capacidade de crescer mais? O Rio de Janeiro, para crescer, qualquer que seja o setor, nós temos que ter uma união pela reconstrução do Rio de Janeiro. Não só a reconstrução física, não só a retomada dos territórios, mas a reconstrução moral do Rio de Janeiro. Porque a corrupção que assola o nosso Estado, a crise institucional do nosso Estado, ela afugenta os investidores, a gente perde a nossa atratividade e, mais que isso, ela eleva o custo do Rio de Janeiro. O custo do Rio de Janeiro para o empresário, o custo do Rio de Janeiro para o industrial é muito alto. Mesmo que a nossa logística atrativa, que nós estamos a 500 quilômetros dos grandes centros, mas nós temos o básico do básico mais caro, nós temos uma das energias, a energia elétrica mais cara do país. E nós temos a logística do transporte prejudicado pela malha viária de baixa qualidade. Nós temos o gás mais caro do país. Nós temos o seguro das frotas 8 vezes mais caro que a média nacional, fruto da violência, dos assaltos e dos furtos, dos roubos aos caminhões. São várias as empresas que não querem trazer frete para o Rio de Janeiro, com medo do seu veículo não voltar para São Paulo, para Belo Horizonte, Recife, Fortaleza. Então esse custo do Rio de Janeiro, nós temos que combater o que está levando esse custo, porque isso pesa para o empresário. Você afasta o empresário do Rio de Janeiro, as empresas estão indo embora do Rio de Janeiro e você trazendo muito poucos. Além do que nós temos então são vários os setores, mas todos passam por ele. Seja o ecossistema de eventos, seja de gás, seja de petróleo, seja energia, indústria, tecnologia, qualquer um deles nós passamos pelos mesmos problemas que nós vamos tornar de volta o Rio atrativo para todos os nossos setores. Até porque a burocracia, que a burocracia exacerbada, cria-se dificuldade para os empresários, dificulta a abertura de empresa, demora a abertura de empresa, e aí a burocracia vira o quê? A burocracia vira uma fonte de corrupção. Até mesmo a alta burocracia contra as empresas torna-se uma fonte de corrupção e distorção contra as empresas. Então são os males que o Rio precisa enfrentar. E nessa questão dos caminhões, né, fica ruim não só também para o empresário, mas para a ponta, né? Sim. O consumidor, porque aí ele tem que investir em segurança, acaba aumentando o produto que ele está vendendo e aí acaba tendo que repassar para o consumidor final, e o consumidor às vezes não consegue mais adquirir aquele produto por conta da questão do custo, que foi muito elevado e saiu daquela linha dele, né, de gasto, vamos botar dessa forma. Porque quem paga a conta é o consumidor, quem paga a conta sou eu como cidadão, é você, quem paga a conta é quem nos assiste nesse momento. Exatamente. São as pessoas, são os homens e as mulheres que fazem o Estado. Esse é que pagam todas as contas, que sofrem as dores e que sofrem na pele as mazelas, as dores das mazelas, e o produto final fica mais caro para a gente. Isso diminui o poder aquisitivo da população. E isso é algo que tem que ser assim, bem analisado, né? Tem que valorizar mais o empresário e o consumidor final, principalmente aquele que está aqui na ponta, né? Porque quem está aqui em cima mas quem está aqui na ponta sente muito mais. Então, o microempresário, o microempreendedor, né? O empreendedor, as mães solos que são empreendedoras por necessidade, não por vocação, as mães atípicas, as mães da periferia, faveladas, os pais das favelas e da periferia, das comunidades, né? Que a maior parte da população, como vocês podem ter se tornado empreendedora por vocação, mas grande parte da nossa população ela é empreendedora por necessidade. E nessa necessidade o Estado precisa dialogar, o Estado precisa conhecer essa realidade para que apoie essas pessoas, porque o grande número de empresas no Rio e no Brasil são micro e médio empreendedores. Eles são geradores de emprego, eles que fazem a economia aquecer.
Seja lá no bairro que você mora, seja na Abolição, seja no Complexo do Alemão, seja na Penha, seja na Rocinha, em qualquer um outro aí, você chega na comunidade, o comércio é efervescente. Você tem comunidades aí que é 24/7, o comércio não fecha. Exatamente. E é vida o comércio, é quase uma lojinha dentro da outra, é quase um bar dentro do outro, de tão colado que é. Quem não conhece as comunidades e nos assiste agora, talvez não consiga entender, mas quem conhece a favela, você vai saber do que nós estamos falando. É muito pulsante a economia das favelas. Então são milhões e milhões de empregos gerados ali nas comunidades, dos pequenos e médios empregos. Lembrando que mais de 70% dos trabalhadores do Rio de Janeiro ganham abaixo de R$5.000. E quem ganha abaixo de R$5.000 não é um consumidor aquecido. A hora que ele tira as contas básicas do próprio governo, de água, energia, gás, internet, IPTU, ela acaba sobrando muito pouco para o consumo, para o entretenimento, para o vestuário. E são eles que giram a economia. Então você que me assiste, quer abrir uma empresa, você gosta de abrir uma empresa com a população que ganha 10, 15, 20 mil reais, ou a população que ganha salário mínimo, 2 mil, 3 mil, 5 mil reais? Então, o governo tem que pensar com a cabeça do povo, porque quem segura o Estado, quem faz o Estado andar, não são os governantes, os legisladores, os empreendedores. Os empreendedores. E uma forma que a gente pôde ver muito, pelo menos eu tive muito essa percepção, foi na questão da pandemia. Que surgiu novos empreendedores, porque muitas empresas acabaram fechando, né? Muitas empresas não conseguiram manter, então a pessoa dentro de casa, que tem as suas contas para poder estar pagando, tem filho, e aí dali foi se surgindo novos empreendedores, né? A necessidade da pandemia. Exatamente. Porque os comércios fecharam. Nós estamos aqui no centro do Rio, fechou de lojas de prédios fechados que até hoje não reabriram. Muitas então, empresas. Foi desemprego. Então a pessoa estava cheia, estava desempregado, o patrão dele quebrado, não adiantava o governo dizer que o patrão tinha que continuar pagando o salário, se o patrão estava quebrado, ia pagar como? Você com uma ação trabalhista e a empresa sem ter com quem te pagar, você teve que virar empreendedor. Teve que fazer bolo de pote, teve que fazer bordado, tricô, os salões de beleza que nasciam dentro de casa ou na garagem, que são as manicures, docinho gourmet, o chup-chup gourmet, o sorvete gourmet. Esses empreendedores da pandemia. E da pandemia saíram grandes negócios. Sim. Que empreenderam. Então você lembra o empreendedor na pandemia, eu lembro lá uma parábola. O que faz o sapo saltar? A necessidade. O sapo não salta por desejo, por sonho. É a necessidade dele, a formação física dele gera essa necessidade. E aí os empreendedores da pandemia foram por necessidade, até porque tivemos as mortes dos provedores. Sim. Né? Das famílias. Todo dia era recomeços para poder se reinventar, para dar continuidade naquilo que aquele provedor deixou. Reinventar. Porque os provedores ou estavam ali nos hospitais, internados por semanas e meses, entubados, não é isso? Exatamente. E depois até mesmo aqueles que faleceram, perderam a vida, e aí tiveram que se reinventar. Você deu a palavra-chave. E o Fluminense, o povo do Rio de Janeiro, sabe se reinventar, que nós temos que nos reinventar cada dia. Que a gente acorda todo dia, que a gente de fato trabalha, acorda cedo para trabalhar e tem que se reinventar e tem que sobreviver. O que o poder público pode fazer para facilitar a vida de quem empreende e gera oportunidade, conforme a gente já... Ouvir. O poder público precisa aproximar da população, tanto o executivo quanto o legislativo. É sair do conforto do gabinete, do luxo dos palácios com ar-condicionado, carro blindado, motorista, garçom, ir para a rua. Entender o que é a verdade do Rio de Janeiro, entender o que é a sociedade do Rio de Janeiro. Nós não podemos ser governados por quem não anda na rua. Nós não podemos ser governados por quem não baixa o vidro do carro blindado para enxergar quem está lá fora. Quem anda na rua com 8, 10, 15, 20 seguranças, nós temos campanha eleitoral, você vê aí candidatos, anda na rua com 3, 4 carros de segurança. Pergunte para ele quem paga isso, de onde vem esse dinheiro. Você não consegue. Se você tem dificuldade, o eleitor, o cidadão, tem dificuldade de falar com o candidato agora, imagina depois que ele estiver eleito. Porque nem no palácio você chega.
Nem na guarita e na grade de ferro você vai passar. Então o governante executivo e legislativo precisa aproximar da população, precisa viver a realidade da população, precisa compreender a população. Você tem que ter a escuta, para aí sim, porque não é só os governantes que têm as soluções, não. O povo tem sua própria solução, mas ele precisa ser ouvido com essas sugestões. Como você disse, de reinventar. Quem está ali no dia a dia da comunidade, o empreendedor está no dia a dia abrindo a sua porta, baixando a sua porta de aço no final da tarde, pagando seus impostos, gerando emprego, gerando ele tem a solução, porque é a vivência dele. A maioria dos políticos criam dificuldades. A maioria dos políticos criam despesas altíssimas, não criam soluções. Isso é verdade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quando você consegue caminhar lado a lado ali com o seu eleitor, então você consegue ver a dor dele, você consegue enxergar a dor dele para você poder estar atuando, vendo como você pode dar uma solução para ele, para que ele possa respirar. Isso aí. E lembrando que se um parlamentar é eleito com 30 mil, 100 mil ou 200 mil votos, depois ele não legisla para 30 mil pessoas. Ele não legisla para 100 mil pessoas, ele tem que legislar para os nossos 17 milhões de habitantes. Ele tem que legislar para a população inteira. A mesma coisa é o governo do Estado. Se o governador é eleito com a metade ou mais da metade do nosso eleitorado, depois ele tem que governar para 100% da população. Ele não é o deputado, será o deputado, o senador, o governador dos seus eleitores. Ele será da população do Rio de Janeiro. Ele é eleito democraticamente para representar e resolver os problemas da nossa população como inteiro. Porque na democracia, o seu adversário também precisa ser respeitado. O seu adversário também tem que ser ouvido e não perseguido. Faz parte da democracia. E depois você legislar para toda a população do Estado. E não para um nicho. Muito mais legislar para si próprio, para a sua família. É verdade. Qual a sua visão sobre inovação e transformação digital no setor público? Você acredita que isso ajuda? Muito, não há como fugir, porque a própria IA, a própria modernização, ela reduz custos, ela reduz a nossa folha salarial. Que nós não podemos é que aonde você havia 100 servidores públicos, o equipamento hoje resolve com 30, você ter o equipamento e no lugar de ter 30 servidores, você ter passado por 200, e inchar a folha, e ter servidor fantasma, e ter rachadinha, e ter quem não bate ponto nem lá vai. Isso não é gestão pública. Então a inovação tecnológica, ela é sem volta. Hoje, uma criança de 7 anos, que é um ano mais velho que o seu filho, hoje está comprovado cientificamente pelos estudos universitários do mundo inteiro, que uma criança de 7 anos hoje tem mais informação de que os reis de Roma, de que quem dominava o mundo, sem falar lá atrás, em Babilônia, Mesopotâmia. Então isso graças a quê? Graças à tecnologia. Porque hoje nós temos um celular que você tem um computador, um ultracomputador veloz, com todas as informações aqui, na palma da mão. Você faz tudo pelo celular. Aqui, olha o teu tablet, o tamanho do teu tablet aqui com as informações. E se você voltar no meu tempo, você é bem mais jovem que eu, em torno de 1993, quando eu conheci o primeiro computador, o primeiro CPD, eu cheguei no escritório de contabilidade em Minas. Ele era maior que uma geladeira. O gabinete dele era maior que uma geladeira. Olha o tamanho que está aqui hoje. E esse é quantas vezes mais veloz. Então a tecnologia bem utilizada, ela traz economia para o Estado, ela traz solução para o Estado, mas nós temos também que ter a formação técnica para a nossa população, para usufruir disso e trazer para o Estado. O Estado tem que ser modernizado, o Estado tem que ser moderno, tem que ser revitalizado. Mas a tecnologia ser utilizada para o bem, em favor da população. E o Estado também não pode criar aplicativos e não funcionar, né? Não. Porque existe muito disso, do Estado criar vários aplicativos, faz para isso, e não funciona. Sim, porque o aplicativo é criado, sabe para quê? Para ter corrupção. O aplicativo não é criado para resolver o problema da população. O aplicativo é criado para enriquecimento pessoal.
Até porque nós teríamos as universidades públicas e as escolas técnicas para criar os aplicativos sem custo para o Estado e os aplicativos que funcionam. Então, a corrupção, o desvio do dinheiro é que elege a necessidade do aplicativo, que o aplicativo não funciona porque ele não está preparado tecnologicamente e ele não é o que a população precisa. Simples. É fazer o que a população precisa. Gastar o dinheiro com responsabilidade. Aí nós teremos aplicativos apenas os que funcionam, os que necessitam. Quem tem o aplicativo que funciona, mas não precisa dele. Exato. Não precisa. É isso. Agora conta pra gente sobre a sua presidência na Lotterj. A sua passagem pela Lotterj chamou a atenção por iniciativas de modernização. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse período? A modernização da Lotterj passou para transformá-lo, como eu disse, do analógico para o digital. A coragem, sobretudo a minha coragem de regulamentar, de fiscalizar o regulamentado e de combater o ilegal. Porque não basta regulamentar. Para regulamentar, além de competência, tem que ter coragem. Porque ao regulamentar uma atividade que está na ilegalidade, você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar setores, você vai incomodar. Então você tem que ter capacidade técnica para discutir o tema com transparência na mesa, ouvindo os interessados do mercado, todo o ecossistema, mas ter a coragem de querer fazer a diferença. Não apenas trabalhar pelos salários, pelo final do mês ou para contar tempo, por aposentadoria. O servidor público que está na presidência de uma autarquia ou na Secretaria de Estado, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter coragem para fazer. Se ele não tem coragem para fazer as coisas que precisam com honestidade, a cadeira é maior do que ele. O mercado de iGame tem crescido significativamente no Brasil. Deu um boom, né? Sim. Depois que a legislação foi ali deferida, pode ver que só se fala no mercado de bet, vamos botar dessa forma. Como você enxerga essa evolução desse segmento? O jogo existe no Brasil e no mundo. Sempre existiu. Sempre existiu. Nós temos os sorteios no Velho Testamento, temos sorteio no Novo Testamento. No Rio foi assim desde a construção do primeiro zoológico do Rio, da construção do Rio de Janeiro, já tínhamos o jogo. Isso que nós precisamos é encarar a realidade de que o jogo existe e que você precisa regulamentar, fiscalizar e combater o ilegal, que isso é possível, porque o Estado vai arrecadar no legal, vai dar segurança para o apostador e vai ter uma arrecadação legal para aplicar aonde há necessidade. Agora, você dizer que não cabe a legalização, não cabe a regulamentação, você está chamando o jogo, o mercado bilionário para a ilegalidade, o offshore, o mercado cinza, o mercado black, para você ter evasão fiscal, para você não ter o recurso aplicado no Estado do país, não gerar emprego formal, as empresas não terem sede. Quando o apostador é prejudicado, ele recorre a quem? Então, é necessário sim legalizar todos os jogos com transparência, mas ter severidade no combate ao ilegal, para não ficar a competição desleal entre o legal e o ilegal. Porque você dá segurança para o Estado, segurança para o jogador e você arrecada para ser aplicado na prova. E eu estou falando para aplicação séria, não estou dizendo para arrecadar para ter mais uma fonte de recurso para ser alvo de corrupção. E quais as oportunidades econômicas esse mercado pode gerar para o país e para os estados? Geração de emprego, geração de renda, principalmente no jogo físico, que é a legalização do esporte bar, dos VLTs que eu trouxe para cá, a legalização dos cassinos. Um cassino legalizado, desde a sua construção e sua inauguração, são mais de 130 categorias de empregados envolvidos. Nós estamos falando de milhões e milhões de dólares investidos na construção de um cassino, funcionamento do cassino. Você tem o emprego de todo o ecossistema, do gastronômico, do transporte público, do transporte privado, da segurança, da tecnologia. É uma grande empresa, uma enorme empresa grandiosa funcionando e gerando diversas oportunidades. Você pega Las Vegas,
construído no deserto. Estive lá agora em outubro. Las Vegas gera 750 mil empregos diretos no jogo, não é nem no turismo. Nos cassinos, 750 mil empregos. O Rio, apenas na legalização, na regulamentação que eu fiz a Lotérgica com o Sport Bar, tem o potencial de gerar 65 mil empregos no país nos próximos 3 anos. E 65 mil empregos, isso é uma população maior que mais de 80% das cidades dos municípios do Brasil que não possuem 65 mil moradores. E são números grandiosos, grandiosos. E a arrecadação de impostos. Porque ou você legaliza e vai arrecadar imposto e devolver para a sociedade, ou você vai deixar no ilegal enriquecendo uns poucos. Então eu preciso perguntar, quem está contra a legalização, por quê? A serviço de quem? Ainda mais quando é um servidor público, quando é um governante, quando é um deputado ou um senador. Ele está a serviço de quem quando ele se coloca contra a legalização? É a pergunta que precisa ser feita. Porque se fala na discussão de proibir o jogo, se discute a publicidade, a propaganda, mas não discute o direito do jogador. Ninguém tem a coragem de discutir o direito do jogador. Só tem coragem de jogar para a plateia e ser contra, mas não tem argumento, porque não tem embasamento técnico. Ele não vive e não conhece aquela situação. Está sendo um aproveitador em ano eleitoral. Sim, correto. E o que o Brasil ele pode aprender com os modelos internacionais de regulamentação desses setores? Porque lá fora vamos botar assim, é algo que é muito forte, né? Os cassinos, as bets, VLTs, Bulgária, tem empresas da Bulgária grandiosas, né? Que está trazendo para cá para o Brasil há pouco tempo, está atuando no Nordeste, Norte. E como você acha que o Brasil ele pode enquadrar, se adaptar o que é lá fora, aqui dentro? Nós já temos a regulamentação que foi aprovada, né, em janeiro do ano passado, onde já abriu um leque de oportunidades, que se pode ver que se cresceu mais o números e nomes desses tipos de jogos. Quando nós legalizamos, a minha direção na presidência da Lotérgica, legalizamos os VLTs de forma transparente, legal e democrática, ouvindo todo o ecossistema, nós estudamos os melhores modelos que existem em todo o planeta. Nós não inventamos a roda. Nós pegamos o que há de melhor e trouxemos para a nossa realidade. Lá fora nós temos modelos que funcionam há décadas e décadas com segurança, com transparência, gerando riqueza, gerando empregos. Nós precisamos conhecer esses modelos, pegar o que há de melhor desse modelo de regulamentação, de fiscalização, de certificações, de compliance, de jogo responsável, e nós trazemos para o Brasil. É fácil. Basta ter a vontade e a disposição de estudar, de analisar, de fazer um intercâmbio de informações, conhecer a realidade e trazer o melhor de cada país ou continente para o Brasil, porque eu continuo acreditando que o Rio de Janeiro será a nova Las Vegas. Lembrando que todo jogo, quem joga, né, é com responsabilidade. Sim, né? Porque o jogo é entretenimento para maior de 18 anos. Sim. Jogo não é investimento. Isso. Jogo não é gerador de nova receita. Jogo não substitui o emprego de ninguém. Exatamente. Jogo não complementa a renda de ninguém. Exatamente. Jogo é entretenimento para maior de 18 anos. Ponto. É isso. O que motivou a sua decisão de colocar seu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal? Bom, eu aceitei um convite insistente, eu não coloquei à disposição, eu fui convencido, eu não desejava ser candidato, quem me acompanha sabe que eu relutei por meses, minha família estava contra, eu não desejava, até que eu fui convencido e tomei a decisão que eu tive a consciência de que eu preciso levar para Brasília e para o Brasil aquilo que eu fiz para o Rio de Janeiro. Eu preciso manter essa porta aberta, eu preciso, para o Estado do Rio, eu preciso defender o que foi construído, eu preciso amplificar isso aí em favor da sociedade, como do Rio de Janeiro, e ser um fiscal do que existe de errado, do que existe de errado, aplaudir o que tem certo, e nós precisamos levantar um exército de homens e mulheres de bem,
e irmos para o Congresso pessoas comprometidas com a sociedade, pessoas comprometidas com vida, e substituirmos no Congresso o que nós temos de bandidos e corruptos por gente de bem, e manter no Congresso, reeleger para o Congresso todos os de bem e honestos que estão lá, e irmos outros para somar a eles e fazer a reconstrução do Rio de Janeiro e a reconstrução do Brasil. Muito bem. Quais causas e temas você considera prioritários para o futuro do Rio de Janeiro e do Brasil? Combater de forma corajosa, intransigente e diária a corrupção. A corrupção é o câncer social, é o grande mal que está destruindo as estruturas do Estado, que está apodrecendo as estruturas do Estado como um todo, e que está matando o nosso futuro, está destruindo os sonhos dos nossos jovens, está roubando as oportunidades das pessoas, está roubando a dignidade das pessoas, está roubando o emprego das pessoas. Não há no país hoje uma maior prioridade a ser combatida do que a corrupção. Dinheiro há. Eu, com meus décadas de experiência no Congresso, eu sei onde o dinheiro está. Não precisa o dinheiro chegar na ponta. É o dinheiro chegar onde tem a necessidade e a dor da população, e não ficar pelo caminho pela corrupção. Não há prioridade que não passe por essa. Não há reforma estruturante no país que não passe por essa. E qual mensagem você deixa para esses empresários, empreendedores, sobre toda a sua experiência, sobre os profissionais que você acompanha, sobre todo esse mundo, né, de Loterge, de estar ali dia a dia com a população, com a comunidade? A mensagem que eu deixo para você, empresário, empreendedor, é a mesma que eu deixo para a nossa população. Nós temos uma data que não vai sair do calendário, que é 4 de outubro. 4 de outubro vai chegar, estava longe, agora está muito perto. E 4 de outubro, você empresário, empreendedor, gerador de emprego, você tem uma arma poderosa que é o voto. E o seu voto não tem preço, o seu voto tem consequências. E a consequência do seu voto é por 4 anos. Escolhermos novamente errado, nós teremos a consequência sobre a tua empresa, né, por 4 anos, até que a gente tenha outra oportunidade de mudar. Até porque você, empresário, é quem mantém o Estado. A prefeitura não gera renda, o governo do Estado não gera renda, a União não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor. Quem se lembra da época do talão de cheques? Você terminasse as suas folhas de cheque, quem não souber o que é uma folha de cheque, pesquisa aí no Google. Você ir no banco, pegar mais 1 ou 2 ou 3 talões de cheques, te fazia rico? Era um novo dinheiro? Claro que não. Assim é o Estado, que quando gasta o seu dinheiro, ele emite um novo talão de cheque, fazendo uma sobretaxa, trazendo uma nova tarifa, trazendo um novo imposto, trazendo uma reforma tributária como essa aqui, e que você é do meio, sabe disso, uma reforma tributária que só está mudando a sopinha de letras e que está penalizando o empresário. Você, empresário que ainda não estudou o IVA dual, que não estudou a reforma tributária, lembre que alguns anos atrás o governo era o seu sócio. Hoje ele é o seu sócio majoritário. E com a reforma tributária, a partir de 2030, começo de 2030, ele não vai ser mais seu sócio majoritário. O governo vai ser o seu patrão. Você vai de empreendedor para empregado, porque ele vai ser muito mais que o seu sócio majoritário. E a arma que nós temos é 4 de outubro para mudar isso aí. Esse é o recado, a mensagem que eu deixo a você, empreendedor, que nos assiste nesse momento. Terminamos aqui mais um episódio. Eu quero te agradecer imensamente. Obrigado por você ter passado pra gente toda a sua trajetória, sua experiência de vida, sua experiência como presidente da Loterge, que é uma autarquia federal, né? E agora como pré-candidato para dar um rumo melhor para o nosso país, para o nosso estado. E eu fico por aqui. Eu sou Grace Lopes, jornalista, com mais uma edição do Resenha de Negócios para você. Tchau, tchau. E chama o Clever 2263. Tchau, tchau.